Bom dia a todos, eu sou Tânia Ferreira, professora da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Goiás e venho aqui trazer para vocês um curso, uma palestra sobre informações em rótulos de produtos alimentícios. O que eu preciso saber? Parte 1. Em época de pandemia, por que vocês acham importante esse tipo de assunto, né? Porque, na verdade, nós estamos fazendo muito mais compras, estamos cozinhando muito mais do que na época antes da pandemia, né? E é muito importante vocês, como profissional de saúde, saberem mais sobre os alimentos que estão consumindo, né? Estudos mostram que muitos consumidores decidem sobre o produto na frente da gôndola do supermercado. Então, eu vim trazer alguns esclarecimentos, às vezes, escondidos dessas informações nutricionais ou outras informações que estão nos rótulos dos alimentos. Vocês sabem ler os rótulos, né? Só de olhar essa embalagem de kiwi, não dá vontade da gente comer esse produto, né? Então, assim, na verdade, é muito importante a gente saber sobre os rótulos, né? Porque a gente pode ter muita informação importante na hora de fazer uma escolha de um alimento mais saudável. O rótulo, ele é uma importante forma de informação da indústria alimentícia com o consumidor. Ela tem fotos, tem, às vezes, propagandas, tem informações de como a gente fazer processar um alimento, produzir um alimento, já que ele não é preparado, ele precisa de um preparo para ser consumido. E também pode ser veículo de marketing, pode ser veículo de educação nutricional, de marketing, ele pode ser veículo, por exemplo, de propaganda enganosa, de prometer o que tem, mas não tem, de ser uma propaganda enganosa por omissão. Por exemplo, deixar de falar alguma coisa, falar esse produto não contém colesterol e deixar de falar como todo alimento, com todo óleo vegetal, por exemplo. Ou esse produto reduz o colesterol em 15% e deixar de falar desde que consumido 20 gramas por semana, aliado a uma dieta baixa em gorduras. Quer dizer, tem todas essas possibilidades de um marketing positivo, mas também de um marketing negativo. Você sabe ler um rótulo? A gente tem muita informação no rótulo, né? Sabe-se, né, que o brasileiro lê pouco rótulo. E quem lê é aquele que está mais preocupado com a sua alimentação, né? Muitos também não sabem o que estão lendo. Por exemplo, o que significa 200 miligramas de sódio? O que isso significa se eu for fazer uma conversão em termos de sal de cozinha, né? Isso é um tipo de informação que dizem que é muito científica para o consumidor, né? Além disso, a gente tem algumas diferenças. Por exemplo, o uso da rotulagem é diferente entre etnias e sexo. A gente tem estudos sobre isso. Mulheres checam mais as informações nutricionais da tabela do que os homens, né? E sobre as informações obrigatórias. Aqui a gente tem listado, né, segundo a resolução da Anvisa, 8 informações obrigatórias. Nós vamos falar sobre cada uma delas mais especificamente, tá? Vamos ver aqui sobre a denominação de venda. O que é isso, denominação de venda, né? É o nome que está aqui, olha, aqui, vocês podem ver aqui pela mãozinha do mouse, néctar misto de uva de maçã e o nome em inglês, né? Néctar misto de uva e maçã. Muitas vezes vocês olham ali em cima, no primeiro rótulo, vocês vão ver uva. Quase não vão enxergar maçã. A maçã está bem pequenininha ali do lado, né? E aí vocês vão perceber que não estão levando um néctar de uva, estão levando um néctar de uva e maçã. Então, a designação de venda é o nome oficial, o nome como o alimento está cadastrado
junto aos órgãos reguladores de alimentos no Brasil, que seria a Anvisa, né? Aqui a gente tem um outro tipo uns outros exemplos que eu trouxe para vocês, né? O primeiro ali, suco Del Valle. A maçã também está pequenininho, aí está dizendo que é um suco néctar misto de uva e maçã. Nós temos o segundo ali do Shefa, néctar sabor uva, e a maçã está bem escondidinha atrás da uva, e na designação de venda, que seria o nome oficial do alimento, ali sim está dizendo néctar de uva com maçã. Sendo que no rótulo, os escritos, né, que o produtor de alimentos pode colocar inscritos outros, mas a designação de venda tem que estar correta com o conteúdo do alimento. E esse último aqui, da Vital, néctar sabor uva, fonte de vitamina C, 30% suco. Não imaginamos que ele tem maçã, mas tem. Na designação de venda, no nominho embaixo do alimento, está lá que tem maçã. Por que é importante também a gente ficar atento para o nome do produto? Porque às vezes a embalagem nos engana. Por exemplo, ali a gente tem leite UHT semi-desnatado e temos soro de leite, no mesmo tipo de caixa. Soro de leite é ruim? Não é ruim, mas cada alimento tem o seu objetivo, né? Se você está comprando leite para poder fazer produtos em casa, para ingerir como fonte de cálcio, não é no soro de leite que você vai encontrar esse tipo de nutriente. Então tem que tomar muito cuidado, ficar muito atento com o nome, né, oficial dos alimentos. Aqui a gente tem a farinha láctea, né? 5 segundos para vocês me responderem aí qual que é a denominação consagrada dessa farinha. Isso mesmo, é a letra A. Mas, olha só na lista de ingredientes dela, está escrito farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, para depois vir um leite. Então, ela deveria ser mais uma farinha açucarada, né, como nome, do que uma farinha láctea. Mas aí já é uma questão de um alimento que existe no mercado lá desde 1867, produzido pelo Henri Nestlé, um alemão que criou esse produto e que tinha outro tipo de formulação e com o tempo mudou essa formulação, tá? Então ficou aí a denominação consagrada, tá? Outra coisa, a designação de venda também é importante para a gente resguardar o nosso patrimônio cultural, né? Ali a gente tem um queijo Minas, que deveria se chamar, né? Já mudou isso aí, eu consegui pegar esse rótulo antigo, né? Que deve se chamar queijo tipo Minas, porque ele é produzido no Vale do Orizona, que não é Minas, né? Vocês sabem disso. Então, é importante também a gente ter esse resgate, né? Outra coisa é a gente não ser enganado pelo nome e a composição ser completamente diferente. Imagina esse alimento, né? Vocês conhecem esse alimento, né? Que na verdade é uma bala líquida à base de sacarose. E muita gente chama de melzinho, né? É muito importante que os rótulos as propagandas sejam as mesmas do que as inscrições que estão no rótulo, né? Quem de vocês já não levou para casa, por exemplo, um requeijão com amido, pensando que estava levando um requeijão? Por quê? Na propaganda do supermercado, onde tem lá a inscrição, o preço do alimento, estava escrito requeijão. Ele não é requeijão, é um requeijão com amido. Então a gente tem que prestar atenção e assim, vejam que, como eu disse, a embalagem às vezes é semelhante. Do lado esquerdo a gente só tem requeijão, do lado direito a gente tem requeijão com amido. Então a gente tem que prestar atenção, porque a composição é diferente. O preço é mais barato, sim, com amido é mais barato,
porque tem menos requeijão, tem menos leite, né? Tem um espessante que é o amido, mas aí tudo vem do objetivo seu de fazer a compra, né? Porque se você quer comprar um produto que tenha mais cálcio, ou você quer comprar um produto mais barato, né? Bom, aí agora a gente chegou numa parte importante, que é a lista de ingredientes, né? Então, é muito importante nós conhecermos a lista de ingredientes. Ela tem muita importância, né? Porque é uma forma importante de fazermos escolhas mais saudáveis, né? Tem coisas que estão escondidas na lista de ingredientes, não aparece na informação nutricional, mas aparece na lista de ingredientes. Por exemplo, esse primeiro, que é a identificação de ingredientes. Isso aqui é um ingrediente que ele começa com óleo vegetal. Óleo vegetal é um outro nome que a indústria usa para gordura vegetal hidrogenada, gordura vegetal parcialmente hidrogenada, que são aquelas gorduras que são muito ricas em ácidos graxos trans. Se a gente vai estar procurando por gordura vegetal hidrogenada, nesse rótulo a gente não vai achar, né? Mas tá aí e é uma forma, é um erro de rotulagem que mais adiante aqui no nosso curso a gente vai ver, né? Outra coisa super importante é a ordem dos ingredientes. Acho que muita gente já sabe disso, eu posso até estar chovendo no molhado, né? Mas é importante a gente saber que quem vem em primeiro lugar é aquele que tem mais quantidade no alimento. Por isso que os aditivos químicos sempre vêm por último, porque eles estão sempre em menor quantidade, né? Aqui, por exemplo, a gente tem um suco, né? Um suco com maçã integral e depois, como segundo ingrediente, é pepino. Depois couve, limão e gengibre, né? Outra importância é a identificação de aditivos químicos e frases de advertência. Então, os aditivos químicos, eles têm que vir no final da lista de ingredientes, né? E eles têm duas formas de identificação. Eles têm que vir com a sua função e o seu nome, ou a sua função e o INS, que é uma forma de identificação numérica padronizada internacional, né? E as frases de advertência, como está dizendo ali, contém glúten, não contém glúten, alérgicos, cuidado. Então, é muito importante essa lista de ingredientes e essa questão de estar identificado no fim da lista. Outra grande importância da lista de ingredientes é uma forma da gente identificar um alimento como ou processado ou como ultraprocessado, né? No Guia Alimentar para a População Brasileira, a gente tem recomendações expressas para a gente alimentar mais com alimentos in natura, menos com processado e muito menos ainda com ultraprocessado. Então, como que a gente vê quem que é processado, quem que é ultraprocessado, né? Uma dica é ver pela quantidade de lista de ingredientes. Tem 3 linhas, processado. Acima de 3 linhas, ultraprocessado. Claro, é uma forma grosseira da gente entender um alimento processado do ultraprocessado, mas é uma dica prática da gente saber qual que é o alimento ultraprocessado. Vamos ver esse exemplo aqui. O primeiro, nós temos um abacaxi in natura, a gente tem um abacaxi em calda processado, né, que a lista de ingredientes deve ser açúcar, abacaxi e um acidulante, e o ultraprocessado é o suco em pó de abacaxi, né, que deve ter lá quando a gente fala 2, 3 linhas de ingredientes, tem muito a ver também com o alimento anterior, né? Então, se o processado tem uma linha, o ultraprocessado tem 2, 3, já o diferencia um do outro. O segundo exemplo, a gente tem uma espiga de milho, depois um milho em conserva, depois um salgadinho de milho no pacote. Salgadinho de milho em pacote, assim, uma exuberância, né, de ingredientes. E dentre eles, muitos aditivos químicos, que são importantes na indústria de alimentos,
mas que a gente deve evitar o consumo, né? Exagerado desses alimentos. Como terceiro exemplo, a gente tem o peixe, que é um produto in natura, depois um peixe em conserva e depois um empanado de peixe, né? Então, empanado de peixe pela indústria. Hoje a gente pode produzir empanado de peixe em casa, né? Desde que tenha a receita e a vontade de fazer, e a habilidade, ou então a disposição de aprender, né? Então, os aditivos químicos no rótulos, né? Eles aumentam a validade do produto, né? Aumenta o sabor, aumenta o odor e a numeração dele, né? A identificação ou pelo nome ou pelo número, né? Vem do Sistema Internacional de Numeração. E agora, onde que a gente encontra a identificação dos números com o tipo de aditivo químico? Eu deixei aí, né, uma referência, um site. Nesse site tem a identificação dos números para cada tipo de aditivo químico. E os aditivos químicos, eles têm várias classificações, né? Então, como eu disse para vocês, quando a gente vai identificar, a gente coloca a função dele, né? Que é essa aí, antioxidante, corante, conservante, espessante, acidulante, realçador de sabor e o número ou o nome dele. Agora, existem alguns regulamentos específicos de rotulagem que identificam o nome do aditivo químico tem que estar por extenso, porque o consumidor que tem algum problema com esse aditivo vai logo identificar o alimento, o aditivo na lista de ingredientes. Imagina ele ter que ficar decorando vários números, né? Agora, se ele decorar o nome, fica mais fácil, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, o ácido ascórbico, que é um antioxidante, o tartrazina, que é um corante, o sorbato de potássio, que é um conservante, a goma xantana, que é um espessante, e o acidulante ácido cítrico e depois o glutamato monossódico. Na resolução 340 de 2012, define, né, que o nome tartrazina tem que estar por extenso para poder identificar, ajudar o consumidor a identificar a presença desse aditivo químico para aqueles que são alérgicos, né? E segundo essa resolução, basta isso para essa identificação. Bom, o aspartame, ele tem um limite de inclusão no produto de 0,03 gramas por 100 gramas, segundo essa resolução 25 de 2005, né? O ciclamato, ele já tem toda uma história de estudos atrás dele, né? E essa resolução, número 18 de 2008, diminuiu a quantidade de inclusão que antes tinha, né? Que antes era permitida a inclusão de 1.300 miligramas, diminuiu para 400 miligramas, devido a vários estudos que aconteceram no Brasil, né? E no mundo. Então, fizeram estudos em relação ao metabólito chamado ciclohexylamina. Então, foram testados, né, em muitos animais quanto à mutagenicidade, quanto à genoticidade e não demonstrou toxicidade, a não ser em relação ao fenômeno de atrofia testicular, né? Só que esses estudos são feitos em altas concentrações. E aí, a gente tem aqui que um organismo, que é o JECFA, né, ele considera o NOEL, que é um nome em inglês, né, No Observed Effect Level, que é a maior dose sem efeito observado para o ciclamato de 100 miligramas por quilo. Então, diante desses estudos, ele estabeleceu que a ingestão diária máxima recomendada para o ciclamato seria 11 miligramas por quilo, né? Isso considerando que a absorção do metabólito
hexalamina não é muito grande no indivíduo, não está disponível para conversão, e a taxa de conversão de ciclamato para esse metabólito é pequena. Então, ele fez algumas considerações nesse estudo para definir, então, o NOEL e depois a ida do alimento. E o caramelo? Bom, o caramelo, na verdade, ele é um aditivo natural, né? Ele vem, né? Ele é oriundo do aquecimento de carboidratos com ou sem substâncias ácidas ou alcalinas na presença de compostos amônio e sulfito. Como eles não são artificiais, ele não precisa na designação de venda colocar colorido artificialmente. Então, néctar de uva colorido artificialmente, se tiver o corante caramelo, na designação de venda. Você já sabe o que é isso, que é o nome oficial do alimento, né? Mas na lista de ingredientes precisa ter sim, né? Segundo aí uma instrução normativa, número 68, de 3 de setembro de 2015. Bom, então, exemplos de como a gente pode identificar o corante caramelo num produto. Então, a gente tem aqui 3 formas, todas essas 3 formas estão corretas. Corante caramelo 4, ou então corante INS 150D, que é um número que ele é reconhecido, ou então corante caramelo INS, então, ou ele pode ser só pelo nome, ou pelo número, ou pelo nome e número, conforme a indústria queira fazer a sua declaração. Então, agora aqui a gente tem 4 produtos de ketchup, né? Vamos prestar atenção nesses produtos. A gente tem o produtos Heinz, que a lista de ingredientes é tomate, açúcar, vinagre, sal, cebola e aroma natural. O Olé, tomate, açúcar, vinagre, sal, condimentos, acidulante, ácido cítrico e conservador, sorbato de potássio. A marca Quero, tomate, açúcar, vinagre, sal, amido modificado, condimentos, acidulante, ácido lático, conservador, sorbato de potássio e aromatizante. E finalmente a Arisco, água, tomate, vinagre, açúcar, xarope de glicose de milho, sal, espessante, carboximetilcelulose sódica, goma xantana, acidulante ácido cítrico, conservador ácido sórbico e aromatizante. O que vocês têm a dizer sobre esse ketchup? Se tivesse que comprar, porque não tem jeito, de vez em quando, né, vocês permitem aí o uso de um pouquinho de um produto ultra processado como esse, qual seria o da sua escolha? Bom, eu não vou estar fazendo propaganda, eu coloquei aqui 4 marcas de um mesmo produto, né? Mas eu tenho que identificar o que é melhor em cada situação. O Arisco tem mais água que tomate, repararam ali? Então, na composição dele, ele tem mais água do que tomate. Os outros 3 têm mais tomate do que o restante. Tudo bem. Todos têm açúcar como segundo. Olha só. Por que o ketchup não é muito bom? Porque tem o açúcar como segundo ingrediente no produto. Olha só, né? Então, eu meio que coloquei em ordem de números de ingredientes. O Heinz, que é o mais caro, ele tem menos aditivos químicos que os outros, mas também tem açúcar em grande concentração. Tá? Um outro exemplo, o néctar de uva. Então, trouxe aqui 3 marcas de néctar de uva, né? O primeiro, Del Valle, néctar misto de uva e maçã. Ele tem água, suco concentrado de uva, açúcar, aroma natural, acidulante, espessante. O Maratá, água, polpa de uva, açúcar, acidulante, ácido cítrico, aroma natural e ácido ascórbico. Parecidos, né? Em termos de quantidade, um tem polpa de uva, o outro tem suco concentrado de uva, né? Então, o primeiro ele já foi feito em cima de um outro ingrediente processado, o segundo foi feito em cima de uma polpa natural de uva.
E o jandaia, que é a água, suco concentrado de maçã, uva e açúcar. Olha só, tá assim no rótulo, quer dizer, é um suco misto de maçã e uva. Só que no rótulo aparece mais a uva do que o maçã. E ele tem mais maçã do que uva. Olha aí o detalhe, né? Mas é onde a gente vai buscar, né, conhecer os ingredientes para fazer as melhores escolhas. Então, só um detalhezinho aí, né? A gente tem a denominação de venda e a indicação da lista de ingredientes, né? Então, tem uma abelha aí no rótulo e não tem mel nenhum na lista de ingredientes. Então, tem alguma coisa errada aí com a comunicação do rótulo com o consumidor, né? Outra coisa é a lista de ingredientes com as informações do rótulo, né? A gente tem um mel 100% puro dizendo sem açúcar, né? Então, na verdade, ele queria dizer sem adição de açúcar, porque ele tem um açúcar natural do produto, mas essa palavra adição não apareceu. Então, esse é um rótulo que faz uma desinformação para o consumidor. Dentre as outras informações obrigatórias, né, a gente falou que é a designação de venda, o segundo, conteúdo identificação da lista de ingredientes. A gente tem conteúdo líquido, fabricante ou importador, lote, prazo de validade, instrução de preparo e uso quando é o caso e a rotulagem nutricional, tá? Nós vamos nos deter muito mais na rotulagem nutricional. O conteúdo líquido é importante a gente ter uma noção do conteúdo drenado, do conteúdo não drenado. Prestar atenção nisso, porque às vezes a indústria hoje ela está mudando muito para poder diminuir o preço, ela diminui o conteúdo. Um dia desse eu fui comprar uma gelatina, uma tinha 20 gramas, outra tinha um pó de gelatina, outro tinha 25 gramas, o outro tinha 28 gramas. E aí a gente fica difícil comparar o preço por conta dessas mudanças de conteúdo, né? E na verdade a caixinha era toda do mesmo tamanho, então tem que prestar atenção nesse conteúdo líquido até para fazer a comparação de preços, né? Tem alguns supermercados que são muito benevolentes e coloca o preço por quilo, aí a gente fica mais fácil de saber. Então, isso é uma dica, né? Tentar achar o preço por quilo de cada uma das coisas, porque o conteúdo líquido é muito diferente em vários tipos de alimentos processados. O fabricante tem que ter o endereço completo do fabricante, caso você queira fazer alguma reclamação, você tem identificado quem que é que produziu aquele produto, né? Se é um produto importado, tem que ter o nome do importador, né? Aliás, todas as informações de produto importado, essas obrigatórias que eu falei para vocês, tem que estar em português, né? Se não está em português, o produto não está conforme. O lote, que é no Brasil, né? A gente pode identificar o lote como data de fabricação, né? Agora a gente pode ter o lote e data de fabricação, ou então pode ser só a data de fabricação. O que não pode é não ter nem lote nem data de fabricação. O lote é uma identificação, né, do que mudou de igualdade de processamento em cada batelada de produtos. Então, se muda o fornecedor de farinha, ou então se muda o turno, cada indústria tem a sua especificidade para determinar o lote. Agora, o lote é super importante para a gente rastrear um alimento. Um alimento que deu problema, tá com precisa ser retirado do mercado. Se ele tem o lote, é muito mais fácil você tirar só o lote que está com problema. Se ele não tem o lote, se a indústria não se preocupou com isso, só se preocupou em colocar a data de fabricação, aí vai ter que tirar todo o produto do mercado, né? E a rotulagem nutricional, né? Ela é obrigatória, nós vamos estar trabalhando com isso daqui em diante. E nos alimentos que têm mais de 100 centímetros quadrados. Então, aqueles alimentos muito pequenininhos, eles têm no rótulo dele dizendo assim,
Para maiores informações, veja a embalagem secundária ou terciária. O que é isso? Embalagem primária, embalagem secundária. Então, vamos ver aqui uma bala. Você pega uma bala, a embalagem que está em contato com o alimento é a embalagem primária. A bala é tão pequenininha que não dá para ter a tabela de informação nutricional nessa bala. Então, eu preciso ter no pacote de bala. É isso que é obrigatório, ter essa informação no pacote de bala. Agora, quando a gente compra um alimento fracionado, perdemos essa informação, né? Bom, a marca, ela não é uma informação obrigatória, né, pelas resoluções, mas ela existe, né? É uma forma das indústrias se posicionarem no mercado. E agora tem que tomar cuidado com algumas marcas que podem induzir ao erro. Por exemplo, essa S-Light é uma marca de batata frita, né? Não que ela seja uma batata light, é o nome dela. É interessante, né? Bom, aí vocês me desculpem que eu coloquei o número da resolução errada, é resolução RDC número 360. Então, todas duas fazem parte da informação nutricional, né? A 360, ela fala sobre os itens que estão na tabela nutricional, todas as duas foram promulgadas no mesmo dia, no mesmo ano, 23 de dezembro de 2003, e a 259 fala sobre as porções, né? O que é uma porção? Para identificar, então, as informações no rótulo. E quem que precisa dessa informação no rótulo? Todos os alimentos e bebidas produzidos, comercializados, embalados na ausência do consumidor e prontos para oferta, né? Então, todos esses produtos devem ter informação nutricional no rótulo, aquela tabela nutricional que a gente fala, né? E as águas minerais não precisam, bebida alcoólica não precisa, aditivo alimentar e coadjuvante de tecnologia, que geralmente assim, é um único ingrediente, um único adjetivo, especiarias tipo cravo, pedro do reino, vinagre, sal de cozinha, todos esses não precisam. Eu deixei identificada aí bebida alcoólica, porque seria muito interessante a gente ter informação nutricional de uma bebida alcoólica, né? Principalmente hoje, que a gente tem aí as cervejas artesanais, né, que quase são um pão líquido, né, com muita concentração de nutriente e álcool, que também dá caloria, né? Como que facilitaria a vida, né, de um indivíduo que precisa fazer dieta, mas quer consumir um pouquinho de bebida alcoólica e ele não tem noção do quanto que ele está ingerindo em termos de caloria por conta do álcool, né? Seria bem interessante que fosse obrigatório, né? Isso é um gap aí da nossa resolução. Outros alimentos que não precisam são o café, mate, alimentos preparados em restaurantes, né? Mesmo que sejam embalados, mas foram preparados lá. Hoje em dia a gente está fazendo muito uso desses alimentos, das quentinhas, né? Produtos fracionados vendidos ao varejo, né? Então, por exemplo, a mussarela grandona, né, no rótulo dela tem todas as informações, mas se ela fatia, você vai lá, compra 100 gramas, 200 gramas, o pratinho que você vai levar com isso, ou o saquinho que você vai levar com isso, não precisa ter a rotulagem, tá? E frutas, vegetais, carnes in natura, também não precisa dessa rotulagem. Bom, e essa rotulagem, ela tem teor de nutrientes, valor calórico, porção, medida caseira, valor diário de referência, todos como declaração obrigatória. E a gente pode ter uma declaração não obrigatória, se a indústria quiser, que a gente chama no inglês de claim, ou na melhor tradução, né, que a gente vê por aí, é a alegação. Então, está dizendo assim: zero em gordura, rico em fibra, não contém colesterol, isso tudo é alegação, né? E por conta disso, se faz uma alegação no rótulo frontal do alimento, aí a gente já tem umas obrigações em termos de declaração na tabela nutricional, né? Se ele falou isso, ele tem que provar, vamos dizer assim, né? Agora, ele falou porque ele quis, mas a obrigação de provar, ela é regulamentada.
né? E o quanto do valor de referência a porção conseguiu alcançar, que é aquele percentual de VD que a gente vê nos rótulos. Então, a gente tem os nutrientes que são obrigados atualmente a serem declarados, né? A gente já teve todo um processo de estudo sobre isso, né? O valor energético em quilocaloria ou quilojoule, carboidrato, proteína, gordura total, gordura saturada, gordura trans, fibra alimentar, sódio e vitaminas e minerais acima de 5% da ingestão diária recomendada, que é optativo se está acima de 5%. Todos são em gramas, o sódio em miligramas, o valor energético em quilocaloria ou quilojoule. Mas o que é isso, quilojoule, né? Por que esse quilojoule? Aí é por conta do Mercosul, né? Então, esse tratado é assinado em Assunção, que o Brasil é signatário, mais a Argentina e outros países que têm um livre comércio entre esses países, usam o quilojoule como designação de energia. Nós não usamos, nós não temos a noção disso, mas esses países usam. Por isso que os nossos alimentos também têm que estar em quilojoule, né? Cada uma quilocaloria produz 4,18 kJ, tá? Bom, a conversão de quilocalorias, como é que a gente calcula o valor calórico, né? Cada 1 grama de carboidrato, exceto o poliol, fornece 4 quilocalorias. Cada 1 grama de proteína fornece 4 quilocalorias. Cada 1 grama de gordura fornece 9 quilocalorias. Bom, essa acho que é uma informação que quase todo profissional de saúde tem, mas é bom reforçar, porque a gente tem informações novas aqui, né? O álcool, o etanol, cada 1 grama de etanol tem 7 quilocalorias, ácidos orgânicos, cada 1 grama tem 3 quilocalorias, polióis, cada 1 grama tem 2,4 e polidestrose, cada 1 grama tem 1 quilocaloria, né? Então é importante a gente ter essa noção dos ingredientes e o seu valor calórico, né? Da onde que vem esse valor calórico total. Exemplos de ácidos orgânicos que podem oferecer 3 quilocalorias por grama, como eu disse lá para vocês, né? Que às vezes eles estão como aditivo, estão em pequeníssimas concentrações, nem conta ali como dentro do valor calórico, mas em outros alimentos pode ser que sim. A gente tem ácido cítrico, ácido ascórbico, ácido fórmico, ácido málico, né? Os polióis, né? Eritrol, hidrolisados de amido, incluindo xaropes de maltitol, isomaltose, lactitol, maltitol, manitol, sorbitol. Eles promovem quilocalorias também. Agora, o interessante é que o poliol, ele é um carboidrato, ele é um adoçante, só que ele não tem açúcar. Ele, na sua estrutura, ele tem partes de álcool e partes de açúcar. Então, é interessante porque ele, na verdade, ele tem menos valor calórico do que o açúcar total. Ele é usado na mesma proporção de açúcar e vai ter um poder adoçante parecido, né? Polidestrose também é um outro exemplo. Os polióis, eles têm alguns benefícios. Olha só, não provoca cáries, tem baixo valor calórico e tem baixo índice glicêmico, né? Que é aquela qualidade de não estimular a liberação da insulina muito rápido, né? E onde que a gente encontra polióis, né? Eu trouxe alguns exemplos para vocês: doces, balas, goma de mascar, chocolate, produto de panificação, sorvete, alimento congelado, iogurte, geleia de fruta, cobertura, frutas e conservas e adoçantes de mesa. Esse é um exemplo de lista de ingredientes que contém polidestrose, que é um outro carboidrato que dá 1 quilocaloria por grama e que é considerado uma fibra alimentar solúvel. Então, nessa geleia de morango, que é uma geleia diet, né? Não está mostrando aí, mas ela é diet, né?
ela tem ali o polidestrose, que ele chamou ali de estabilizante, né? Como se fosse um aditivo químico, mas está em segundo lugar na lista de ingredientes, então ele certamente deve estar promovendo calorias para computar no valor calórico. Então, desde 2008, né, a polidestrose foi reconhecida como um ingrediente funcional na categoria de fibra alimentar, né? E ela tem várias características. Por exemplo, é uma fibra solúvel pré-biótica. Então, vocês que, né, sabem sobre o poder da prebiose, né, que ajuda a selecionar a flora benéfica no intestino, diminui a resistência à insulina e mais todos os benefícios de uma fibra solúvel pré-biótica. Possui baixo índice glicêmico, entre 5 e 7. A glicose é 100. Agente de corpo, agente de massa, espessante, estabilizante, umectante, né? Então, ela dá texturização para muitos produtos, porque ela tem uma alta solubilidade em água, porque ela tem alta viscosidade, porque ela é amorfa. Então, no final das contas, essas características funcionais vai trazer uma textura melhor para os alimentos, né? E aí a gente tem um exemplo aqui de um alimento que ele tem o valor calórico 0, mas ali está dizendo proteína 1, proteína 0, carboidrato 0 e valor calórico 4. Ué, se a proteína é o que dá valor calórico, se a gordura é o que dá valor calórico, se o carboidrato é o que dá valor calórico, como é que ele vai ter lá um valor calórico total de 6, sendo que todos os macronutrientes estão 0? Como é que pode acontecer isso, né? É porque existe uma regra de simplificação, que eu não vou estar falando aqui, né? Mas que até 0,5 você pode dizer que é 0. Então faz conta que um tem 0,4, pode ser que a gordura tenha 0,4 e declarou como 0, né? Então 0,4 vezes 9, 0,4 gramas vezes 9 quilocalorias vai dar lá 2, pouco de quilocalorias. Já é aonde que pode ter surgido esse valor calórico final aí de 4,6, tá? Então não se assustem com isso. O que a gente está trazendo para vocês aqui são as nuances do entendimento do rótulo mesmo, né? Para que vocês sejam expert no assunto, para depois passarem para as pessoas que forem perguntar, né? Que sejam os multiplicadores desses conhecimentos. Bom, o carboidrato, né? O carboidrato, ele tem que ser declarado como informação obrigatória, vocês sabem lá, né, na tabela nutricional. Agora, não é preciso declarar açúcar, poliol, só se você fizer uma alegação opcional lá na frente do rótulo, falando assim, não contém açúcares lá na frente. Falou isso, é obrigado a colocar todos os açúcares na tabela nutricional, mesmo que não contenha. Aí coloca lá, poliol 0, todos os tipos de açúcar 0, tem que identificar os açúcares, ou falar assim, reduzido em açúcares. Então, se teve esse tipo de vamos dizer, informação ou até propaganda, né, tem que identificar no rótulo, é obrigatório, tá? Então, quem que tem que estar identificado? Amido, poliol, polidestrose e outros carboidratos. Tem que identificar. Então, a gente tem um problema na nossa rotulagem. Ali está 2013, mas é 2013. Desde 2013, a FAO, OMS, considera que cada 1 grama de fibra alimentar produz 2 quilocalorias, né? E esse é um tipo de informação que não está contabilizado nas nossas resoluções que foram promulgadas em 2003, né? Antes dessa resolução. Então, a gente vai ter que ter na frente uma adaptação dessa resolução. Porque o carboidrato total contabilizado aqui, ele é a soma, né? Tudo que tem de proteína, tudo tem de gordura, tudo tem de fibra, umidade, e diminui 100 menos essa soma. Então,
na resolução da nossa rotulagem, a fibra alimentar não oferece nenhuma quilocalorias, e na verdade oferece. Vocês viram ali. A FAO-OMS diz que cada grama de fibra dá 2 quilocalorias, tá? Então é um detalhe que a gente tem que mais na frente prestar atenção, mas se a gente está muito preocupado com isso, com o valor calórico, a gente tem que pensar além da legislação, tá? Bom, aí agora a gente tem as gorduras totais. Mesma coisa. Você tem que obrigatoriamente dizer gordura total, gordura saturada e gordura trans. Obrigatoriamente. Você só vai dizer monoinsaturada, poliinsaturada e colesterol se fizer aquela alegação que eu já tinha falado igual para o carboidrato. Se falar alguma coisa, reduzida em gorduras, aí lá na tabela tem que dar todos esses 5 itens, né? Aliás, 6 itens, porque tem que dar gordura total também. Tem que dar gordura total, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 itens, certo? Bom, agora a gente chegou num momento aqui bem importante, né? Que é essa questão dos ácidos graxos trans. Você tem que dar uma importância para isso, porque os ácidos graxos trans, eles possuem 2 tipos de isomerismo, né? Então, o primeiro é uma isomeria geométrica, vocês estão vendo aí, né? A primeira estrutura, ela é uma estrutura cis, né? E por ela ser cis, ela é mais dobradinha, né? Então, as 2 moléculas de hidrogênio estão do mesmo lado da cadeia carbônica do ácido graxo. Já esse ácido oleico aqui, ele está numa isomeria trans. Cada hidrogênio em localizações opostas. Verifiquem que a primeira conformação cis, ela produz uma molécula mais enroladinha. Na segunda, produz uma molécula mais linear. E vamos ver o ácido esteárico de baixo, que é um ácido graxo de 18 carbonos, saturado, esse daqui, ele é mais linear. Então, essa conformação trans, ela faz com que a estrutura química do ácido graxo trans se pareça com uma estrutura química de um ácido graxo saturado, né? E essa questão de ter uma estrutura espacial mais linear, né? Ela faz, então, que o ponto de fusão do alimento, ele seja mais alto, tenha uma viscosidade melhorada e por isso que ele dá aquela consistência mais endurecida para esses alimentos, né? Para essas substâncias que têm esses isômeros. Mas essa conformação vai modificar, né, as suas propriedades e vai aumentar a sua estabilidade, mas também vai produzir os efeitos nutricionais deletéricos. Tem esse efeito na indústria, mas tem os efeitos deletéricos na saúde, né? E a gente tem esse isomerismo geométrico e também tem o isomerismo posicional, que eu não vou estar mostrando por aí agora. Mas esse isomerismo posicional, ele faz com que todas as duplas ligações dos ácidos graxos, eles sofram essa isomeria, né? Então, o que acontece? À medida que ocorre mais duplas ligações, mais isomeria vai ter. Então, por exemplo, um ácido graxo com 2 duplas ligações, ele vai ter no final 4 tipos de isômeros, sendo que 3 deles é trans. Vai ter um cis-cis, um cis-trans, um trans-cis e um trans-trans, certo? Então, a premissa, né, que todos os ácidos graxos insaturados que têm pelo menos uma dupla ligação vai ter uma transformação trans se tiver uma hidrogenação do óleo mal feita no final. O limite de ingestão sugerido pela Organização Mundial da Saúde é
1% das calorias totais oriundo de ácidos graxos trans, né? Ou seja, seria no máximo 2,2 gramas ao dia. Mas nós não assumimos esse tipo de recomendação. Vocês vão ver a linha de raciocínio de regulamentação que a gente foi tendo, né? Então, a hidrogenação das gorduras, ela surgiu lá pela década de 90 e a partir de 2003 começaram os estudos, né? Vendo que não é tão bom assim. Ela surgiu como uma forma de substituição da manteiga, né, pela margarina, mas depois a gente já está banindo esse tipo de ideia na indústria de alimentos, né? Então, a gente tem que, em 2003, teve evidências convincentes do aumento do risco nas doenças cardiovasculares. Em 2004, incentivo da redução do uso de óleos ou gorduras parcialmente hidrogenadas em alimentos. Eliminar o consumo de ácidos graxos trans. Em 2008, a gente teve limites sobre esse teor de gordura, né, que tivesse a presença em pelo menos 2% em óleos e margarinas e 5% em alimentos. Teve a rotulagem obrigatória desses ácidos graxos trans e envolvimento de serviços de alimentação nessas medidas, né? Porque usa-se muito para fazer fritura, porque é um óleo uma gordura mais estável, então demora por mais tempo, mas as indústrias de alimentos e também as produtoras de refeições entraram nessa recomendação desde 2008. E o limite aceitável é menos de 1% do VET para crianças e adultos, né, segundo a orientação da OMS aí em 2010. Em 2011, veio a orientação para a gente substituir os ácidos graxos trans por ácidos graxos poliinsaturados, né, com uma medida de efetivamente ter uma alimentação mais saudável. Em 2013, a gente deve substituir os ácidos graxos trans por ácidos graxos poliinsaturados. Em 2014, incentivar a redução gradual de ácidos graxos trans dos alimentos. Em 2018, reduzir o consumo, né? Substituir os ácidos graxos trans por ácidos graxos poliinsaturados e divididos entre ácidos graxos trans industriais e ácidos graxos trans oriundos de ruminantes, né? E eliminar os ácidos graxos trans dos alimentos. Isso foi uma recomendação de 2018, teve vários estudos. Em 2019, a Anvisa lançou o banimento, né, desses ácidos graxos trans industriais, né? Mas com o tempo de adequação pela indústria até chegar lá em 2024, e a gente vai ver sobre isso. Então, o ácido graxo, qual que é a diferença do ácido graxo transruminante e o ácido graxo transindustrial? O transruminante, ele é natural, ele é presente nas gorduras de origem animal vindas de ruminantes, né? Então, ele é produzido lá pelas bactérias do rumen, através de uma transformação biológica, né? De uma biohidrogenação microbiana dos ácidos graxos insaturados dietéticos no rumen, né? E também síntese desses ácidos na glândula mamária. Já os ácidos graxos trans de origem hidrogenada, eles têm uma hidrogenação parcial de óleos, né? Também vem pela desodorização de óleos, pela fritura industrial ou doméstica de alimentos, né? E pela isomerização alcalina do ácido linoleico, que é um ácido graxo, vocês sabem, é essencial, né? Então, se tiver condições, né, de processamento para isso, inclusive vai até acabar com o ácido graxo essencial, que é o linoleico. E os efeitos negativos dos ácidos graxos transindustriais. Prejudica o crescimento fetal, prejudica o neurodesenvolvimento infantil, a composição dos ácidos graxos na dieta materna e no leite materno durante a lactação pode ser um fator no desenvolvimento de sobrepeso infantil mais tarde, né, segundo estudo aí de Anderson, e são associados a doença como depressão, regulação do humor em adultos e em mulheres de meia idade.
piora a resistência à insulina, particularmente entre os indivíduos predispostos, né? Como aqueles que com resistência à insulina pré-existente, com adiposidade visceral, com menor nível de atividade física. E a gente tem que estudar mais para ver aí sobre o ganho de peso e a incidência de diabetes no futuro pela grande ingestão desses ácidos graxos. Em relação às doenças cardiovasculares, a gente tem que aumenta o LDL, reduz o HDL, aumenta a relação colesterol total HDL, tem uma ação pró-inflamatória, tem uma disfunção endotelial. Então, assim, superam esses efeitos negativos dos ácidos graxos transindustriais, superam os efeitos negativos observados com os ácidos graxos transsaturados. Isso é importante a gente pontuar, tanto que está em vermelho, porque ele é pior do que uma gordura saturada, certo? Bom, os ácidos graxos trans, oriundos de ruminantes, não são significativos em relação ao risco de doenças cardiovasculares, né? Mesmo que eles tenham um efeito metabólico similar aos provocados pelos ácidos graxos transindustriais, o seu consumo é muito baixo, né? Não dando efeito significativo sobre as doenças cardiovasculares. Isso tudo eu tirei de um documento de discussão da Anvisa, está disponível, está na minha lista de referências no final dessa palestra, e está tudo escrito lá, os estudos que foram feitos até então, né? Em português e tudo. E onde que a gente encontra, então, esses ácidos graxos transruminantes? Em carnes gordurosas, em leite, vinhos de ruminantes, né? E ele é mais encontrado em caprinos, né? Os caprinos têm mais. E os tipos desses ácidos são o vacênico, os isômeros de ácidos graxos, o linolênico conjugado e o rumênico. São os nomes, né, desses ácidos graxos, oriundos de ruminantes. E os industriais, eles aparecem mesmo na sua maior concentração com a hidrogenação parcial de óleos vegetais e óleos marinhos, né? Com a desodorização de óleos, né? Eu já tinha trazido isso na outra palestra, né? E aí a gente tem uma figura, né, com esses alimentos, que são os alimentos que mais têm ácidos graxos trans, porque são aqueles, né, que têm a sua gordura hidrogenada, gordura parcialmente hidrogenada em sua composição, porque se ela for totalmente hidrogenada, ela se transforma numa gordura saturada, uma gordura viscosa e que tem os efeitos de gordura saturada, mas não de efeito de gordura parcialmente hidrogenada, né? Diz, né, que a indústria melhorou muito nos últimos tempos, né, que esse tipo de hidrogenação mal feita já não acontece mais, mas precisa, né, já não, em algumas indústrias, né, tanto que eles estão rotulando lá como zero trans, etc. Mas isso é uma coisa que a gente tem que verificar, né? Aqui a gente tem erros, né? Erros, falhas regulatórias na identificação da declaração de ácidos graxos trans na lista de ingredientes e na rotulagem nutricional. Esse é uma figura trazida pela própria Anvisa. Ela está reconhecendo esse erro dela, né? Primeiro, é que tem uma confusão na lista de ingredientes e isso vai dificultar a identificação do consumidor, né? A gente tem ali só cobre os alimentos embalados também, né? Por exemplo, aqueles alimentos feitos nos restaurantes, feitos em unidades produtoras de alimentos que podem estar usando essa gordura para fritura, não cobre, né? A gente tem a batata frita do McDonald's feita nessa gordura, estão consumindo sem saber, né? Omissão das gorduras trans parcialmente hidrogenadas pela lista de ingredientes, omissão pela indústria. Também a gente tem a dispensa da declaração em ordem decrescente em certos casos,
Por exemplo, em alimentos cuja porção é muito pequena, né? Então, você fala lá, 4 bolachas. Em 4 bolachas, ele vai ter uma declaração menor que 0,4. Só que ninguém consome só 4 bolachas. Às vezes, né? O pessoal consome um pacote. Aí, no pacote, ele vai ter lá a ingestão mais do que extrapolado do que ele deveria consumir por dia. Uso de termos genéricos, como eu já disse para vocês, gordura vegetal, óleo vegetal, né? Tudo como a gordura vegetal hidrogenada. E a gente tem aqui desconsiderada na tabela nutricional, né? Em relação à tabela nutricional, só cobre os alimentos embalados, o preparo de ácidos graxos pode estar, a presença dos ácidos graxos pode estar ocultada, a quantidade menor que 0,2 são declaradas como zero, em porções muito pequenas, né? E porções muito pequenas podem ser reduzidas em até 30%, não refletir o consumo habitual. Em relação às adequações nutricionais, cobre só os alimentos embalados, podem mascarar a qualidade nutricional, então ele pode ser zero em trans, mas ter muito sal, por exemplo. E alguns alimentos com ácidos graxos trans conseguem destacar sua ausência, né? E alimentos com alto teor de nutrientes negativos podem destacar a ausência de ácidos graxos trans. Então, foi o que eu falei, pode ter muita caloria, muito açúcar e falar que tem zero trans e por isso se chamar de saudável, na verdade, ele é saudável por isso, mas não por outras coisas, né? A gente tem uma restrição de uso de ácidos graxos trans em fórmulas infantis, em fórmulas interais, em suplementos alimentares, né? Isso é importante. E aqui a gente tem alguns estudos, né? Esse estudo foi feito em 2004, eu trouxe depois estudos de 2014 e 2018, e que a gente tinha, então, antes dessa onda da gente estar incentivando a indústria a produzir menos ácidos graxos trans, né? E tá rotulando, né, que é livre de trans, essa preocupação, né, que também vem da pressão do consumidor. A gente tem aqui que o Brasil, ele tinha como teor médio de ácido graxo trans de margarina sólida 32,2, né? Já a margarina cremosa 20,7, a gordura hidrogenada 39,7, a gordura hidrogenada 29,1. Eu estou ali na terceira coluna, trans médios de ácidos graxos trans para o Brasil. Agora vamos ver na Argentina. A margarina 18,2, no nosso era 32, quase a metade, né? Na Austrália, margarina 13,1, na Nova Zelândia 16,4, né? Vocês verem que antigamente a nossa indústria estava bem incipiente na capacidade de hidrogenar o seu óleo para fazer a gordura hidrogenada, né? Fazendo com que produzissem gorduras parcialmente hidrogenadas. E aí a gente tem um estudo, né, feito, publicado sobre os biscoitos caseiros, que são os que mais têm problema de gorduras trans, né? Essa identificação aqui é por 100 gramas, tá? Todos eles, no rótulo, estava dizendo zero trans. Por quê? Era em 4 bolachas, né? 4 bolachas dá lá uma quantidade de 30 gramas de produto, 20 gramas de produto, dependendo. 4 bolachas, 2 bolachas, cada um pode colocar a porção que quiser, né? Cada indústria. E aí, na porção estava zero, na tabela de informação nutricional estava zero, mas por 100 gramas do produto, que significaria o consumo de 2, 3 porções, né? Aqui não está identificada a porção, mas seria interessante ter, né, nesse estudo. A gente tem lá, ó, de 3,3 a 0,6 gramas, né? Então, 3,3 passou em muito 2% de ingestão, né? Então, realmente, esses biscoitos caseiros são os piores na questão da presença de ácidos graxos trans. E, finalmente, os últimos estudos realizados, né? A gente tem estudo 2014, estudo 2018, sobre a concentração de ácidos graxos trans.
Aí já deu uma diminuidinha, né? Então, biscoito salgado de 0 a 0,32, biscoito doce de 0 a 0,86, mas olha o snack, de 0 a 7,9. Quer dizer, 7,9 de gordura trans é algo assim exorbitante, né? Se a gente for ver os efeitos que dá, a gente pensa bem, né? Antes de comer um salgadinho desse, que os salgadinhos de pacote. Então a gente tem aí óleo de soja, né? Com menor concentração, margarina, e tem vários trabalhos, diminuiu. Biscoito recheado 4,5 a 12,92, e pensar que isso é um alimento que se dá para a criança, né? Então vamos prestar bastante atenção nisso. E por enquanto, né? Enquanto a gente não está resguardado pela resolução, é o que a gente tem que fazer. Mas vocês vão ver que a gente já teve essa resolução e que devagarinho a indústria vai ter que se adequar e nós vamos ter então um produto alimentício livre de ácidos graxos trans, né? Até 2024. Bom, então esse documento feito em 2018 pela Anvisa diz que a gente tem que restringir a quantidade de ácidos graxos trans industriais nos alimentos, a gente tem que restringir aqueles que sejam oriundos do tratamento térmico de óleos, garantir o acesso do consumidor às informações claras e precisas desses ingredientes, na lista de ingredientes, por exemplo, na porção, por exemplo, por 100 gramas, que fica mais fácil, e garantir o acesso dos consumidores a essas informações claras, né, sobre esses ácidos graxos nos alimentos. E aí a gente tem, então, a resolução que foi lançada em dezembro de 2019, né? E que visa banir os ácidos graxos trans até 2023. E ela é feita em 3 etapas. A primeira etapa é a limitação de gordura trans na produção industrial de óleos refinados, né? Até 1º de julho de 2021. Então, a gente tem um tempinho aí para as indústrias se adaptarem. A gente ainda está comendo óleo refinado sendo hidrogenado, né? Até 2021 a gente ainda vai ter essa situação. E a segunda etapa seria 2% de gordura trans em todos os gêneros alimentícios até 1º de janeiro de 2027. E banimento na terceira etapa até 2024, né? Banimento total dos ingredientes para fins de consumo de gordura hidrogenada como ingrediente ou como óleo de fritura, por exemplo. As gorduras trans ainda poderá ser usada para fins industriais, mas não como ingrediente final em receitas para o consumidor, só como produção de alimentos, tá? Mas vocês viram ali que vai estar em 2021, já foi reduzido nesses óleos, né, produzidos, já foi reduzido. Então, vai poder usar, mas eles, desde a primeira etapa, eles vão estar reduzidos em gordura trans, certo? Bom, terminando gordura, vamos lá para o penúltimo item obrigatório da informação nutricional, que é a fibra alimentar, né? Então, a fibra alimentar é obrigatório a declaração dela em gramas, mas também não é obrigatório distinguir entre fibra alimentar solúvel, fibra alimentar insolúvel, e a gente sabe muito bem que cada um tem um efeito, né? Por exemplo, a solúvel, ela ajuda na diminuição da diarreia, e a insolúvel ajuda a soltar o intestino. Então, assim, quando você vai lá ver fibra alimentar, você vai receitar, às vezes, floco de aveia para uma situação de diarreia interessante, mas para uma situação de prisão de ventre, de constipação, não é interessante. Então, é importante que a gente saiba disso, né? E outra coisa sobre os pães integrais, né? É um detalhe que não está aqui na apresentação, mas eu falo para vocês. A resolução diz que tem que ter substituição da farinha branca refinada por integral, mas não define a proporção da substituição.
Então, a gente tem pão integral branquinho, com quase nada de fibra. A gente tem pão integral mais escuro, com mais quantidade de fibra. Mas todos podem se chamar integral, porque a resolução permite. Então, vamos prestar atenção e olhar lá na tabela de informação nutricional para a gente poder recomendar melhor o alimento para quem precisa, né? Aí a gente tem o sódio, que é declarado em miligramas, né? O consumidor sabe qual é a relação entre sal e sódio, né? Uma forma prática da gente fazer esse tipo de conta é lá, tem o teor de sódio, por exemplo, 1000 miligramas de sódio. Se eu multiplicar por 2,5, significa que eu usei 2.500 miligramas de sal, que seria 25 gramas de sal, certo? Que é uma colher de sopa, mais ou menos uma colher de sopa cheia. Já pensou? Né? Mas a gente trazer para a prática do teor de sódio, de teor de sal em sódio, é muito melhor para o consumidor. A gente consegue fazer com que ele entenda melhor. Outro detalhe, que a gente está atrasado, né? Porque a OMS, ela define que o valor diário de referência para sódio deveria ser 2.000 miligramas. E na nossa resolução, desde 2003, está com 2.400. A gente está muito benevolente com a nossa indústria de alimentos, né? Então, se fosse definido 2.000 miligramas, a gente tinha alimento extrapolando o VD em sódio no seu consumo. Aí, eu estou falando de VD, né? O que é isso, VD? Bom, valor diário de referência. A gente tem 2.000 quilocalorias para valor energético, né? É aquilo que é definido no geral, né? Temos que prestar atenção porque não tem distinção entre sexo, não tem distinção entre nível de atividade física, não tem distinção entre fase de vida, né? Se é uma gestante, se é uma criança, se é um adolescente. É um geral para a população brasileira, né? E ali está dizendo que o valor calórico é 2.000 quilocalorias, carboidrato 300 gramas, proteína 75 gramas, gordura total 55, gordura saturada 22, fibra alimentar 25 e o sódio 2.400 miligramas. Então vamos ver aqui no rótulo o que significa isso. Vamos pegar esse salame hamburguês fatiado, né? Devia ter tirado a marca aí, mas não tirei. E aí a gente tem o valor calórico 148 quilocalorias para uma porção de 40 gramas, ou seja, 7 fatias. Aquela fatia bem fininha, vocês sabem, né? De carboidrato ele tem 1,4, de proteína 10, de gordura total 11, de gordura saturada 3,9, gordura trans 0. Vocês verificaram ali que gordura saturada e gordura trans está ali como um item de gordura total? Essa é a forma ideal de ter a informação de rótulo, né? Porque a somatória do que tem gordura trans e gordura saturada tem que estar dentro da gordura total. A fibra alimentar e o sódio, né? Então, considerando que o valor diário de referência para o valor energético é 2.000 quilocalorias, é só fazer uma regra de 3, né? Se 2.000 quilocalorias é 100%, 148 quilocalorias é X, certo? Lembrando ali que carboidrato é 300, proteína é 75, gordura total é 25, gordura saturada é 22, gordura trans não tem, VD, e a fibra alimentar é 25, e o sódio é 2.400. Bom, então a gente tem aqui a resposta, né? Na verdade, se você fosse fazer a conta, seria 7,2, carboidrato deu 0 e alguma coisa, proteína deu 13,3, gordura total deu 20, gordura saturada deu 17,8, eu não me lembro bem, mas a gente tem que fazer um arredondamento, né, correto, de acordo com as regras da matemática, né? E só apresentar em valor inteiro, tá? Qual que é o interessante desse alimento?
é que em 7 fatias, em 40 gramas, a gente tem quase metade do que você pode consumir em sal num dia. Olha ali o VD, 47% de VD em sódio, né? É o máximo que a gente pode consumir em dia. Então, a gente tem que prestar bastante atenção nisso, né? E aí, estamos acabando sobre a rotulagem e a promoção da saúde. A gente tem muitas mudanças a serem implementadas, né? Muitos estudos sendo feitos em vários países sobre a rotulagem frontal de advertência. Então, foi feito um trabalho com a população em termos de consulta pública. A Anvisa está para lançar isso daí, em como que a gente pode ter uma rotulagem frontal, né, obrigatória, né? Está se pensando que a gente vai copiar um pouco o que o Chile faz, que é colocar em triângulos, né, uma declaração assim, alimento com baixo teor em sódio, alimento com baixo teor em açúcar, que isso vai ser uma forma de nos ajudar. Ter esses triângulos, né, ou com cor ou sem cor, tá uma discussão, né, foi feita essa consulta pública, vamos ver o que a Anvisa vai mostrar, mas assim, a rotulagem brasileira está para mudar, para fazer com que realmente o rótulo ele tenha o seu papel de educação nutricional, né? Que o consumidor ele seja auxiliado pelas informações que estão nele, né? Então, por exemplo, isso aqui é uma proposta do IDEC, né? É que a gente tenha porções reais e comparáveis e facilmente identificadas, né? Então, por exemplo, no caso do açúcar aqui, em 100 gramas, ele é 30 gramas de açúcar, mas na porção, que é o peso que o alimento é vendido, é 81 gramas, né? Então, ele tem uma noção, porque ele poderia fazer uma informação nutricional em cima de 100 gramas e não em cima de porção. E o sódio em cima da embalagem, no caso é em cima da embalagem total, seria 990 miligramas. Se a gente consumisse um pacotinho de salgadinho, por exemplo, a gente estaria consumindo tudo que a gente podia num único dia, né? Outra coisa, também ter a lista de ingredientes mais visível. Contém glúten e derivados de soja, bem amarelo, né? Então, quem tem alergia por soja, aí, ó, vai ficar bem alertado sobre isso. E existe um aplicativo aí que está rolando, né? Que é esse Desrotulando. Ele usa uma forma de pontuar os alimentos, de acordo com a Nova Zelândia e a Austrália, que fazem isso também, né, que dá uma pontuação aí de acordo com o número de açúcar, gordura e tal. Então, esse alimento aí, esse néctar de uva, ele está amarelo, você tem que prestar um pouco de atenção, quase chegando no verde, com pontuação de 59, né? Não sei, pode ser que a Anvisa vai trabalhar com esse tipo de pontuação, não sabendo, mas lá fora existe isso daí, existem estrelas, existem isso aí, chama-se perfil nutricional, né, que é feito em alguns países. Bom, aqui a gente tem, né, algumas das referências que eu usei, e aí eu espero, né, nessa primeira etapa, ter trazido algum esclarecimento para vocês, para que ao entrarem numa gôndola do supermercado para escolher um alimento, vocês tenham mais subsídios para poder fazer a escolha certa, né? Não se sintam assim num labirinto como tá esses indivíduos aí, tá? Aqui tá o meu e-mail também, para quem quiser fazer perguntas, estou à disposição, né? E muito obrigada. Boas compras!